Pessoal, então dando continuidade aí ao raciocínio e ao contexto. Então, quando a gente fala de sequestrar carbono, é o quê? É a absorção do carbono da atmosfera. Carbono que fica, né, na biomassa. Então, quais os benefícios que a gente tem de se manter uma floresta em pé? Né, contextualiza lá com os serviços ambientais. Teve gente que me perguntou quais são os serviços ambientais, como é que funciona a questão do gás, do biogás. Então, são serviços ambientais. Por exemplo, antes, o empreendimento de cana-de-açúcar, ele tinha o foco, né, na produção do álcool, só do álcool. Hoje, a gente viu um incremento da cadeia produtiva, né, da cana-de-açúcar. Claro, o álcool, ele também é bem interessante, né, que ele vem modificado também quimicamente, naturalmente, quimicamente, se tornando aí o etanol, né, que é um álcool também, só que com outras características de processamento, porém, ele também é uma energia renovável. Por quê? Ele vem de uma agroindústria, né? Então, a gente vê aí a redução da emissão do carbono, do dióxido de carbono, né? Do gás carbônico na atmosfera. Então, além disso, a indústria sucroalcooleira, ela vem também incrementando mais os usos da biomassa nos seus vários processamentos e beneficiamento do grão, né? A palha, o bagaço e outros resíduos ou agroresíduos que podem ser utilizados na energia renovável. Vai lá naquele slide da porcentagem de biomassa, né, que o nosso país tem aí um destaque de disposição e potencialidade para uso. Outra coisa que é importante, se a gente falar sobre essa questão sustentável, né, sobre a gestão sustentável do carbono e dos serviços ambientais, que reduzem essa poluição, né, reduzem o efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa é um efeito natural, ele ocorre, né, na biosfera a 15 graus, em média 15 graus centígrados, e ele é potencializado por todo esse uso de combustíveis fósseis e dessas atividades antrópicas poluidoras. Então, gente, as certificações que eu falei com vocês, ambientais, os selos verdes, são o quê? São empreendimentos rurais e urbanos que adquirem esses registros que mostram que o funcionamento e a cadeia produtiva ou administrativa ou logística desse empreendimento é sustentável, né? Reduzindo, como eu falei, emissão de gases de efeito estufa, dióxido de carbono, reduzindo e melhorando o gerenciamento de resíduos, né? A questão sobre deixar a floresta em pé e você utilizá-la como pesquisa, como biodiversidade, que um exemplo é aquelas RPPN, né, que são a Reserva de Patrimônio Natural Particular, que são florestas interessantíssimas, que têm, às vezes, bem mais potencialidade do que as commodities, né? O que são as commodities? São esses mercados estabilizados que o Brasil tem de importação de grãos, né? Que no caso, exemplo, a gente pode falar sobre soja, que tem bem destaque em todo o país, laranja, vários grãos do nosso país. Então, esse olhar para os serviços ambientais e para essa gestão dos recursos naturais do país, provenientes de biomassa, o que acontece? Elas estão em destaque porque elas se correlacionam até com aqueles tratados de protocolos em parceria com outros países, como o protocolo de Quioto e tudo. Né? Então, são instrumentos econômicos assim bem interessantes. Outro instrumento que eu falei também rapidamente na sala de aula foi o ICMS ecológico, que antes não se era dado uma grande atenção. E hoje os municípios se organizam cada vez mais para pontuar, né, nessa planilha do ICMS ecológico, onde eles recebem subsídio do governo federal, conforme os atributos que eles tenham na área. Por exemplo, nível de conservação de recursos hídricos, APPs e APAs, né? Patrimônio antropológico ou histórico também. Outro ponto importante, se a cidade tem aterro sanitário,
tem estações de tratamento, porque tudo isso reduz poluição hídrica, atmosférica e edáfica, né, que é no solo. Então, assim, tem vários pontos que são importantes.